Mas explica aí o que é esse quadro aí que você inventou aí. Esse quadro, eu já vi alguns pastores aí respondendo no YouTube, no Facebook, eles respondem perguntas de pessoas das mais diversas, pessoas crentes, pessoas não crentes, que têm curiosidade de saber qual a opinião do pastor ou da denominação da igreja dele sobre os mais diversos assuntos. Então achei interessante abrir esse quadro para pessoas perguntarem as mais diversas curiosidades e que o pastor esteja respondendo dentro da Bíblia. De preferência. Vamos pôr o pastor na fogueira agora. Para o meu irmão Edsone, que estava perguntando cadê o Adão, Adão está aqui, meu fã. Pelo menos um. Nem meu filho perguntou. Pelo menos alguém perguntou, né? Nem meu filho perguntou, mas meu irmão perguntou. Valeu, hein? Então, pastor, tem uma pergunta aqui do Tiago Camargo. Ele pergunta: senhor reverendo, gostaria de saber qual a sua opinião sobre o casamento gay e se o senhor faria um casamento gay na sua igreja. E aí ele até achou que eu ia ter coragem de responder essa pergunta. Ele falou assim, eu quero ver. Eu falei assim, você não tem uma pergunta teológica? Eu falei, não, eu quero saber essa aí. Ele não conhece. Aí ele falou assim, eu quero ver ele responder. Ele falou, eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, mas eu quero ver ele responder. Eu falei, está ok, ele vai responder. E eu vou tentar responder da forma mais prática possível. Primeira coisa, são duas perguntas em uma, né? Na verdade, sobre o casamento gay e se eu faria o casamento de um casal homossexual. Primeiro assim, a Escritura, ela nos ensina, desde Gênesis capítulo 1 e 2, que é a narrativa da criação, que Deus criou homem e mulher. E lá os termos hebraicos lá é macho e fêmea. É bem claro assim no texto, onde mostra que não há um terceiro gênero, não há outros gêneros que foram criados. Deus criou apenas macho e fêmea. E Deus criou homem e mulher para que se complementassem. A mulher foi criada para complementar o homem e eles pudessem formar um casal e depois formar uma família e essas famílias formassem então a humanidade como um todo para servir a Deus, para glorificar a Deus. A relação entre homem e mulher, ela reflete a relação dentro da Trindade. De que maneira? A mulher ela foi colocada para auxiliar o homem como líder dela. Não tem nada de machismo e nem feminismo. Machismo e feminismo são distorções da realidade. Mas a mulher foi colocada para complementar e ajudar o homem. São funções diferentes para pessoas que foram criados à imagem e semelhança do Criador. E de que maneira isso reflete a Trindade? Na Trindade, Deus é um ser indivisível, que tem Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. E cada um tem uma função. Nesse sentido, o Filho está submetido ao Pai e o Espírito Santo submetido ao Pai e ao Filho. Mas isso não quer dizer que um é inferior ao outro, são funções diferentes. O que isso tem a ver com homossexualidade, né? Pode alguém estar pensando nisso. Se Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e a relação conjugal dos dois reflete a relação dentro da Trindade e a relação de Deus com a sua igreja, com o seu povo, que é o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5 e também em Colossenses 3, quando fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa deve submeter ao marido como a igreja submete a Cristo. Se isso tudo está vinculado ao ser de Deus, qualquer outra união fora esta que o Criador estabeleceu é uma ofensa ao Criador. Então, mesmo depois da queda do homem, Deus mantém o casamento da maneira como ele instituiu, e o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo, a queda do homem é narrada no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 5 e 6, 5 fala da descendência que serviu ao Senhor, de Adão, de Sete, e no capítulo 6 fala do casamento misto que houve entre os descendentes de Sete com os descendentes de Caim. E aí eles foram perdendo a sua identidade. E aí lá é dito que Noé, ao contrário destes, Noé era um homem íntegro, um homem reto, um homem que andava com Deus, e ele era casado com uma mulher e ele tinha 3 filhos. Então ele constituiu uma família nos moldes do Criador. Quando depois houve o dilúvio,
e aí então Noé entrou na arca com a sua família. Noé cometeu um erro quando ele ali tomou um vinhozinho, né, e ele ficou bêbado, não tomar o vinho em si, mas o ficar bêbado, tirou a roupa, né, ficou meio alegre lá na tenda dele, e Cã, que era um dos filhos, sem Cã e Jafé, Cã era um dos filhos de Noé, ele zombou do pai, ele viu o pai nu, chamou os irmãos para ver, e os irmãos não quiseram olhar o pai nu, o cobriu e tal, e depois, lá no capítulo 9, diz que Noé amaldiçoou Cã. Agora, por que Noé amaldiçoou Cã? Por uma razão, entre outras. O termo hebraico lá que é usado, quando diz que Cã viu a nudez do pai, é um termo que quer dizer que ele viu o pai com desejos homossexuais. E por isso ele foi amaldiçoado. Ele desejou o pai de forma homossexual. Então, a relação homossexual, ela não é aprovada pela Escritura. Para a Escritura, não há casamento entre pessoas do mesmo sexo. O governo pode aprovar, a cultura pode aprovar, a sociedade pode aprovar, mas a Escritura não aprova. E a Escritura está acima de qualquer autoridade. Como a minha mente está cativa à Escritura, e eu estou debaixo da autoridade da Escritura, jamais farei casamento de homossexuais. Então, não é agora, nunca farei casamento de homossexuais. Nem mesmo se eu for preso, se eu for perseguido, como devo ser, talvez. Já passei por isso. Então, assim, não tem nada contra as pessoas que são homossexuais. Não Elas, é homofobia. não é homofobia, né? Porque eu não tenho fobia de homossexuais. Eles podem, vão na minha igreja, são bem tratados, respeitosamente, e eles respeitam o ambiente nosso também. Então não há nenhuma dificuldade. Aliás, eu admirava, não a prática homossexual, eu admirava a postura do Clodovil, que era, era conservador nas posições dele, ele era homossexual. Então não tem nada a ver com o que se diz por aí. Mas nós estamos debaixo da autoridade das Escrituras. E a Escritura aprova somente, o Criador estabeleceu o casamento entre homem e mulher. Só existe este casamento, não existe outro. A sociedade pode dizer que tenha, mas não existe. Então, respondendo a pergunta dele, essas duas perguntas, não é bíblico o casamento gay, e eu não faria, como também não faria o casamento de um crente com um ímpio, porque a Bíblia não aprova. Então não é só esse, também não faria de um membro da minha igreja que é crente, casando-se com ímpio, e aí não há união entre luz e trevas, eu também não faria o casamento desses. Pergunta respondida.